tema do nosso trabalho é regime de colaboração, consórcios intermunicipais e arranjos de desenvolvimento da educação. Autoras eu, Valéria Cristina Rosa Pontes, estudante do mestrado profissional em formação de gestores educacionais da Universidade da Cidade de São Paulo, Unicid. Doutora Maria do Carmo Meireles Toledo Cruz é professora do programa e orientadora da minha pesquisa. As palavras-chave: consórcios intermunicipais, arranjos de desenvolvimento da educação, Câmara Técnica de Educação e regime de colaboração. O objetivo é apresentar resultados de um levantamento bibliográfico realizado sobre regime de colaboração, com destaque para consórcios intermunicipais e arranjos de desenvolvimento da educação. A metodologia, nós realizamos de abril a julho de 2022 uma pesquisa na plataforma Cielo de trabalhos que conversassem com o nosso tema, e um estudo bibliográfico sobre regime de colaboração da gestão das políticas educacionais. A fundamentação: Oliveira Ganzelli, Oliveira e Souza, Araújo, Cruz, Araújo Batista, Abrúcio, Carneiro e Ícia Estreleque e Cruz. A estrutura vem com a introdução, normas e instrumentos regulamentadores, organização de dados em tabela, resultados da pesquisa da plataforma Cielo e as considerações finais. Quanto às normas e instrumentos regulamentadores de arranjos de cooperação, nós partimos do artigo 211 da Constituição Federal, que determina o regime de colaboração, os parágrafos 1º e 2º, que tratam da atuação, que a atuação deve ser da União, dos estados e dos municípios. E o artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases, que trata também sobre a colaboração entre os entes federados. O artigo 241, que foi alterado pela Emenda Constitucional 19 de 98, que regulamenta a cooperação entre os entes federativos. A Lei 11.107, que é a conhecida Lei de Consórcios Públicos. Câmaras técnicas são organizações para a aplicação de conhecimentos técnicos nas áreas da educação, segundo Carneiro e Santos. Elas são responsáveis por pensar o planejamento, a implementação, a supervisão e o monitoramento das ações da educação. As definições desses modelos de arranjos: consórcios e arranjos de desenvolvimento da educação. Consórcio existe desde a década de 60, a ADE surgiu no final dos anos 2000. Consórcio pode ser público e administrativo, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. A ADE já é induzido pela sociedade civil, com destaque no movimento Todos pela Educação. Ambos são regulamentados pela Emenda 19, Emenda Constitucional 19, que mudou o artigo 241 da Constituição Federal. Ambos são de cooperação horizontal, porém consórcio institucionalizado por CNPJ e com participação exclusiva de entes governamentais. A ADES não possui CNPJ e não tem exclusividade para entes governamentais, porém, influenciou a organização do parecer 9 do Conselho da Educação Básica e a resolução 1 do Conselho Nacional de Educação. Aqui está organizado na tabela o resultado da plataforma Cielo, da pesquisa, todas as palavras-chave que nós utilizamos. Com as palavras ADES e educação, nós encontramos um trabalho que conversa com o nosso tema. Com as palavras consórcio e educação, encontramos 17, apenas um conversa. E com as palavras regime de colaboração e educação, encontramos 35 trabalhos, mas apenas 2 foram aproveitados. Então, de 53 artigos encontrados na plataforma, somente 4 fala de trabalhos em regime de colaboração voltados para políticas educacionais. Com as palavras-chave AD e educação, foi encontrado um com o tema Arranjos de Desenvolvimento da Educação da parceria público-privada à disputa pelo Fundo Público Educacional. As autoras é uma Júlia Gonçalves de Carvalho e Daniele de Oliveira Pires, é um trabalho de 2020. As autoras relatam que os ADEs têm auxiliado a execução das políticas públicas. Tratam das legislações que norteiam essa prática, abordam o mecanismo de transferências de recursos para o terceiro setor
e dados de investimentos na educação com um recorte de 2003 a 2009, com foco comparativo do público e do privado. E finalizam com o projeto de lei 5.182 de 2019, que dispõe sobre a regulamentação dos ADS. Com as palavras consórcio educação, de 17, encontramos aproveitamos com o tema relações intergovernamentais na educação, fundos, convênios, consórcios públicos e arranjos de desenvolvimento da educação, de Cleiton de Souza Oliveira e Pedro Ganzelli. O artigo trata da regulamentação do regime de colaboração, analisa fundos, convênios, consórcios públicos e ADS, e os autores apontam que não concorrem para a construção de um Sistema Nacional de Educação e tampouco para o estabelecimento do preceito constitucional do regime de colaboração, no caso dos ADS. Com as palavras regime de colaboração e educação, encontramos 35, aproveitamos 2. O primeiro deles tem o tema Arranjos Institucionais para a Gestão da Educação em Territórios da Bahia, Tensões entre Público e Privado, de Maura da Silva Miranda, Maria Couto Cunha e Rodrigo da Silva Pereira. O objetivo foi investigar o ordenamento jurídico e concepções dos modelos de gestão, consórcios públicos de base democratizante e ADEs de base neoliberal. Traz que o segundo desperta o interesse dos empresários com fim de negócios rentáveis. Chamam a atenção dos leitores que a falta de um Sistema Nacional de Educação gera crescente disputa entre o público e o privado, e que isso nada vai fazer com que a educação venha a avançar. E colocam a necessidade de fortalecer na agenda das políticas públicas o fortalecimento na atuação dos consórcios públicos. O segundo trabalho tem o tema Política Nacional do Ceará, Processos e Estratégias, de Sofia Lerche Vieira e Davi Nathan Planck, e Heloísa Maia Vidal. O objetivo da pesquisa foi analisar as iniciativas do Estado do Ceará, especificamente do Programa de Alfabetização na Idade Certa, o PAIC, relatam que o sucesso dessa experiência entre as esferas governamentais alavancou o IDEB do Estado. Fazem um recorte temporal de análise de 95 a 2015, citam a importância do governo Tasso Gereissati para o avanço da educação no Estado, com 3 fatores fortalecedores: o equilíbrio fiscal, para permitir a eficiência da máquina pública, a valorização por meritocracia dos planos de carreira e a gestão pautada em resultados. Os autores mostram a ação direta de colaboração do governo estadual na educação dos municípios, sem a estratégia de atuação de consórcios e ADS. Nas considerações finais, a gente coloca que existe uma lacuna na literatura referente ao regime de colaboração com base na Constituição Federal, com o preceito de relação horizontal voltado para consórcios e ADS. Observou-se que na literatura sobre esses arranjos há muita coisa sobre a saúde, muitos escritos, muitas pesquisas sobre saúde, resíduos sólidos voltados para o meio ambiente, mas poucos estudos voltados para a educação. Quanto aos ADS, embora com a atuação de municípios não com caráter institucionalizado, também há poucas publicações sobre a educação, sobre trabalhos voltados para a educação. A pesquisa demonstra a relevância em fomentar reflexões com foco no preceito de regime de colaboração com foco na educação, o objetivo foi oferecer insumos na área do conhecimento da colaboração intermunicipal e, ao mesmo tempo, contribuir para o fortalecimento desses arranjos de cooperação que atuam pela educação dos seus respectivos territórios e pela educação nacional. Nós agradecemos aos membros do Grupo de Pesquisa e Implementação de Políticas Públicas e Desigualdades da Unicid, que colaborou na construção desse trabalho. Deixamos aqui a nossa bibliografia, que foi utilizada para a construção desse trabalho. Muito obrigada.